Primeiramente, gostaríamos de saber como se deu a evolução da gestão dos riscos geotécnicos na indústria da mineração no Brasil. A avaliação e a gestão dos riscos na indústria da mineração já é uma prática muito antiga, na mineração como um todo, a avaliação dos riscos corporativos, né, especialmente naquelas grandes empresas, onde isso de fato faz toda a diferença, né, para a governança da empresa. Agora, os riscos geotécnicos, de certa forma, né, a avaliação estruturada, a gestão estruturada através de processos, de métodos, através de um modelo de governança mais firme, ela evoluiu aí nos últimos 5 anos, nos últimos 6, 7 anos. Né? Alguns acidentes e a própria legislação de barragens, né, quando a gente está falando de risco geotécnico, a gente não está falando só de barragem, a gente está falando de cavas, taludes, pilhas, né? Mas a legislação de barragem também, especialmente em Minas Gerais, ela impulsionou a necessidade de se avaliar os riscos geotécnicos de uma forma diferente e dar um tratamento dentro de um sistema de gestão de risco maior, né, de uma forma estruturada. Então, eu posso dizer que de 2002, né, com a publicação das DNs Copan aqui em Minas Gerais, a gente teve uma evolução nessa estruturação da gestão de riscos, seja nos processos técnicos, né, naquelas metodologias para avaliação, para análise, para identificação do risco, seja nos processos de governança, né, como gerir esse risco, como fazer que os riscos sejam comunicados efetivamente, como fazer que os riscos cheguem adequadamente em quem tem que tomar a decisão. Então, evolução a gente enxerga mais de uns 5 anos para cá, mas desde 2002, né, com a legislação de barragem, a gente já vê uma mudança no cenário. Quais foram os avanços visando a segurança que podem ser realmente percebidos pela sociedade? Olha, a gente poderia falar de vários, né? Como eu falei, a legislação em Minas Gerais ela foi um marco e a partir dali a gente começou a trabalhar os sistemas de gestão de segurança e aquela aproximação com a estrutura geotécnica para enxergá-la de perto, aqueles instrumentos para monitorar, para enxergar como é que ela está por dentro, como é que ela se comporta numa região a gente não consegue ver. Então a gente evoluiu muito, né, nesses processos, né, e isso foi percebido claramente dentro da empresa e pelos órgãos fiscalizadores, gerenciadores. Agora, o que eu acho que trouxe, né, uma grande percepção para a sociedade mesmo do avanço nessa gestão de risco foi os planos de ações emergenciais de barragens de mineração, né? Então acho que a barragem, dentro do risco geotécnico, a barragem é uma entidade diferenciada, é uma estrutura que de fato trouxe essa cultura da gestão de risco para a mineração. E para a sociedade, eu acho que ela percebeu toda essa gestão quando a gente começou a falar de plano de emergência. Apesar da gestão, né, a gente sempre trabalhar no sentido de fazer uma gestão proativa, para prognosticar, para agir antes de ter um evento, a sociedade não viu muito isso, porque isso ficou muito dentro da empresa. Então a sociedade começou a enxergar a partir das discussões dos planos de ações emergenciais. E aí eu acho que houve uma aproximação através desse instrumento, plano de ação emergencial, e a sociedade, posso dizer que pelo menos de um ano para cá, tem conseguido perceber muito mais essas outras coisas que antes eram percebidas só dentro da empresa. Bom, a gente tem que pensar, né, que a gente tem que trabalhar um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje, nos aspectos técnicos e nos aspectos de governança, né? Gestão de risco, ela só é efetiva dentro de um ambiente onde você proporciona a oportunidade das pessoas falarem de problemas, né? Então, os passos são, primeiro você tem que entender qual que é o nível de maturidade da sua empresa em gestão de risco. Então, faça um diagnóstico. As pessoas sabem o que é gestão de risco, as pessoas sabem o que é risco, né? Faça o diagnóstico. Uma vez que você diagnosticou, pense, para o meu tipo de risco, eu tenho uma forma de identificar, avaliar, analisar, qualificar, quantificar. Esse é o aspecto técnico. Então, defina a metodologia. A partir daí, comece um processo de gestão de mudança para que você consiga fazer o aculturamento de todos naquele processo que você desenhou e fazer com que as lideranças incorporem essa metodologia e façam a disseminação na empresa. É muito importante também, nessa etapa de alinhamento da governança, de alinhamento das lideranças, você desenhar uma política de risco e definir quais são as suas tolerâncias, né? A partir daí, as tomadas de decisão são muito mais efetivas.